vampirismo e obsessores. Por que é permitido que esses seres possam interferir nas vidas dos encarnados? Se isso é possível, para que então precisamos encarnar muitas vezes, se são eles que interferem na vida da gente? Essa pergunta é feita por André Luiz no livro Os Mensageiros. E o mentor responde comparando com os animais, que nós fazemos as mesmas coisas com eles. Nós os alimentamos e nos nutrimos de suas carnes, de seu sangue, de tudo que eles têm, como se fôssemos verdadeiros vampiros. Que André Luiz pergunta, mas com essas entidades, por que fazem isso? Nós fazemos também. Quando o ser humano cria animais e deles se utiliza, explora, destrói tudo para poder se alimentar, no fundo, é um processo profundamente semelhante. Mas o vampirismo, voltando para a questão específica dele, ele está... não é no Mensageiros, é no Missionários da Luz. Missionários da Luz. Logo no começo, dos primeiros capítulos. O vampirismo em si, ele é um mecanismo que acontece fundamentalmente por duas razões. Uma das razões é o ódio. Existem muitos espíritos que vampirizam as suas vítimas motivadas pelo ódio. Eu quero destruir a pessoa. Então, eu me enraizo na mente dele e eu retiro dele todas as energias para que ele me seja sujeito à vontade. Então, processos amargos de ódios seculares, ódios muito antigos, de processos muito dolorosos. O Brasil teve momentos e páginas muito difíceis na história e que geraram muitos fenômenos de perturbação espiritual. Então, algumas entidades se vincularam às suas vítimas e sugam todas as energias que eles têm na forma da vingança, para destruí-los efetivamente. Esse é um tipo de vampirismo que existe. E existe um outro tipo de vampirismo, que é até mais frequente, que é o vampirismo motivado pela questão da afinidade. O que é isso? O espírito que acompanha não é inimigo. Muito pelo contrário. Ele quer ser muito amigo. Ele usufrui das energias do outro para que ele sinta o prazer que o outro está sentindo. Então, é um vampirismo muitas vezes associado aos vícios. Então, tem uma pessoa que bebe. No livro Sexo e Destino, aparece uma cena desse tipo. O cara pega a bebida, o espírito se aproxima e diz, vai, bebe, 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 estimula, vai, bebe, bebe. E aí, de repente, a pessoa começa a sentir vontade de beber, vem aquele desejo da bebida, estimulado pelo espírito obsessor. Vai, bebe, bebe. E aí a pessoa diz, eu vou beber. E aí ele pega o copo, coloca a bebida e o espírito se aproxima e se encaixa nele. Quando ele bebe, a bebida passa pelas duas gargantas ao mesmo tempo. Os dois saboreiam a bebida. Os dois sentem o prazer. E ele sente tanto mais prazer quanto mais imantado ele está no seu obsediado. É isso que representa o processo de vampirização. Eu me enraizo dentro do outro, de maneira que as energias que o outro sente, eu sinto junto. Isso é muito típico com drogas, fumo, bebida, sexo desregrado, todas as práticas que a gente tem que, de alguma maneira, estão relacionadas aos nossos vícios, à nossa compulsão, elas podem estar associadas a processo de perturbação. E aí você pergunta, mas por que faz isso? Qual a razão disso? Isso é fruto da nossa própria imperfeição, da nossa incúria. Somos nós que permitimos que esses mecanismos se estabeleçam. Somos nós que permitimos que o acoplamento mediúnico ocorra. Se nós lutássemos contra os nossos vícios, automaticamente a gente teria menos vampiros nutrindo-se das nossas energias. Pelo fato de nós termos uma vida desequilibrada, em que a gente faz aquilo que a gente acha que é nossa liberdade, nós estamos entregues às nossas próprias paixões. Como que se resolve isso? Só tem um caminho para resolver, não tem dois. O caminho é velho conhecido, transformação moral.
Por que as religiões falam tanto que a gente tem que lutar contra as imperfeições, que nós temos que vencer os nossos vícios, que nós temos que procurar libertar os nossos corações das nossas viciações e tal? Porque é esse o canal dos fenômenos de perturbação espiritual. Se eu consigo dominar os meus impulsos, educar, disciplinar a minha vontade, eu automaticamente vou reduzindo esse processo de perturbação e, consequentemente, eu vou sendo mais senhor dos meus dias. Quanto mais entregue às minhas paixões eu estou, menos senhor de mim mesmo eu sou, mais usado eu sou. E aí eu vou me transformando, vou me educando, vou me do espírito mais liberto e, consequentemente, melhor aproveitando a existência corporal. Então, você pensa, para que a gente reencarna? Para aprender a se libertar. Vai exercitar tantas vezes quantas forem necessárias. Se não der aqui na Terra, vai para outro canto continuar o processo, mas vai repetir quantas vezes forem preciso porque Deus não tem a menor pressa. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz assim: as leis esperarão por nós por séculos afora, até que se inscrevam nas nossas mentes com caracteres de luz. Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós.